Sejam bem-vindos ao canal Tchelos Garage, diretamente aqui do estúdio TPcast. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com uma psicanalista chamada Fabiana Milanês. Ela é especialista em perfil comportamental. Obrigado pela presença, Fabi. Eu que agradeço o convite. Obrigada por falar de um tema que eu adoro, né? E estar aqui com vocês. Para mim, já estou no meu ambiente, porque eu já estou fazendo aqui o podcast do Inconsciente. Ah, que legal. Então, para mim é super agradável estar aqui. Legal que a Fabi está utilizando aqui o TPcast, o mesmo estúdio que o Tchelos Garage está usando aqui, que eu estou usando também. Então já está familiarizada com o estúdio, né, Fabi? Super familiarizada. E aí, segue lá nas redes sociais o canal Inconsciente, que a Fabi faz grandes entrevistas também aqui falando sobre esse tema de autoconhecimento. Muito legal isso aí, viu, Fabi? Isso gera... Eu assisti algumas coisas suas e falei assim, tem que trazer a Fabi aqui para poder a gente fazer uma resenha aqui para ajudar a galera que está aí do outro lado. Nosso canal, você sabe, né? Eu sempre falo isso, é um canal que começou tudo falando de carros e tal, mas eu sempre falo assim, o cara que gosta de carro, ele tem os problemas dele pessoal, né? Eles têm um problema de relacionamento com familiar, tem o problema na empresa, e muitas vezes ele precisa de um médico que vem aqui dar uma dica, de um psicanalista que vem aqui dar uma luz, né? Às vezes o cara está ali perdido, não sabe para onde correr. Porra, é isso que eu preciso, né? Então, pessoas como você é extremamente importante que vem aqui para a gente elucidar. E a gente não vive sozinho, né? A gente precisa dessa rede de apoio, né? Um precisa do outro, a gente não consegue fazer nada sozinho. Acho que isso é super importante. E legal. O autoconhecimento é como você falou, o cara gosta de carro, mas ele tem os problemas dele. Né? É verdade. Então, eu acho que o autoconhecimento é a chave para tudo, porque é ali que a gente consegue se entender e viver de uma forma mais leve, né, a vida. Pois é. Isso é uma coisa que sempre me gerou dúvidas. Por que a gente tem tanta dificuldade em conhecer a gente mesmo? Quer dizer, a gente vive dentro da nossa própria consciência desde o momento em que nascemos. E aí a gente tem essa dificuldade de saber se eu já fiz esse teste comigo mesmo, às vezes se perguntar assim, quem é você? E a gente tem dificuldade de responder quem somos, de fato, né? Por que essa dificuldade, a gente tem essa dificuldade? Olha, eu acho que é um assunto pra gente ficar aqui bastante tempo. Vamos lá. Mas eu acho que, assim, essa é uma das perguntas mais difíceis de se responder. Quando eu faço essa pergunta para alguém que eu estou acompanhando, essa é uma pergunta realmente muito difícil. Porque eu acho que a gente está muito acostumado a ser aquilo que as pessoas esperam. Mas a gente esquece muitas vezes do que é. Quem é que é? Quem é que eu sou? O que eu quero? Às vezes o que eu estou fazendo na vida é para atender uma demanda de alguém e não a minha própria demanda. Fora isso, eu acho que a gente tem a sombra e a luz, né? E muitas vezes a gente não quer enxergar a nossa sombra, não quer enxergar que a gente tem coisas a melhorar também. Então, eu acho que também tem a questão de falar assim, eu consigo fazer sozinho, eu não preciso de autoconhecimento, isso é coisa de... Como que é para você? Você acha que terapia é coisa de gente doida? O que você acha? Eu acho que eu nunca fiz terapia. Tá. Porque eu vivo exatamente nessa resistência que você acabou de dizer, que eu acho que eu não preciso de nada, até o momento em que você começa a incomodar outras pessoas, que começa a apontar o dedo pra gente, né? E começa a apontar os defeitos da gente, que a gente muitas vezes não percebe e não tem consciência de que aquilo é um problema que pode ser gerado em determinado ambiente que você frequenta, né? Agora, essa é a parada. É mais fácil a gente apontar o dedo e achar o defeito do outro do que em nós mesmos, então? É muito mais fácil, né? Isso é a projeção. Então, aquilo que eu tenho em mim é muito difícil de eu falar, puxa, eu tenho. Então, eu falo assim que o outro... eu de repente vejo que o outro tem raiva, vejo que o outro é mesquinho, vejo que o outro, de repente, é desonesto, mas, de repente, eu também faço algumas coisas que mostram essa característica, mas não quero ver. Então, é muito mais fácil ver no outro. E você falou uma coisa muito importante. Normalmente, a pessoa vai procurar ajuda, não é porque ela fala assim, eu quero me conhecer. Não é? É porque ela está passando por um problema. Normalmente, a censura externa
é o que faz a pessoa ir buscar ajuda. Então, assim, ela de repente não está sendo aceita de alguma maneira, ou até ela passou por um problema, término de casamento, ou foi demitida. Normalmente a pessoa busca ajuda, né? Pelo sofrimento, para ela entender ali o que está acontecendo. Mas eu costumo falar que todo mundo merece massagem e terapia. É uma coisa que todo mundo merece. Não precisa ter um problema grande. Eu costumo dizer que todo mundo merece um banho bom, quente, com bastante água e uma cama maravilhosa para dormir, né? Também, isso também é muito bom. São os dois momentos que você mais... Você faz terapia no chuveiro, então. Um bom banho e uma boa cama, eu acho que é um bom investimento para qualquer um, né? Acho que, às vezes o cara não precisa ter grandes patrimônios, mas investe numa boa cama conforto, né? E num bom chuveiro, né? Bom, aí no seu caso, invista numa terapia, né? Eu acho que a pessoa ela tem que ir quando ela está preparada, né? Porque o que acontece às vezes a pessoa fala assim para mim, não, eu quero muito que a minha amiga faça, mas a amiga quer, né? Eu quero muito que meu marido faça, mas será que ele está no momento? É o momento dele? Porque senão não adianta, né? Se a pessoa não quiser se olhar, ela muitas vezes é medo. A pessoa porque vai ter que desconstruir algumas coisas e a pessoa pode pensar assim, mas já está tudo, tá bem, não mexe, não é? Porque o processo de autoconhecimento é um processo de desconstrução. No início pode ser doloroso, depois vale muito a pena, porque é pesado não ser a gente mesmo. É muito pesado ter que atender às expectativas das outras pessoas. E quando você fica nesse processo, muitas vezes você acha que está atendendo e você vai ver não está atendendo, e aí o processo ainda é pior, porque você fala, eu faço tudo e ainda assim não está bom. Mas quando você faz por você, não tem erro. E a maturidade, Fabi? A maturidade não traz um pouco desse autoconhecimento? Porque a gente vai chegando a uma certa idade em que você descobre que tem coisas que já não funcionam mais. Tanto num relacionamento, você vai conviver com alguém num matrimônio, ou você vai viver na sua vida comercial, que seja, num âmbito de negócios. Tem coisas e atitudes que a gente já sabe que, isso aqui não pega bem, isso aqui não funciona. E isso só a idade, a maturidade às vezes traz. É possível antecipar isso com um trabalho de terapia? Sim. E essa questão da maturidade não tem idade, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa de 20 anos que é super madura e uma pessoa de 80 que está resgatando aí a criança ainda, né? Então, eu acho que é possível na terapia, sim, a pessoa acelerar o processo. Mas não é só na terapia. Às vezes lendo um livro, né? Às vezes você vai ler um livro, às vezes você vai assistir um filme e cai a ficha e fala assim, nossa, isso aqui não faz mais sentido para mim. E aí eu acho que são os valores. Eu acho que a gente tem que ter muito claro quais são os nossos valores. Porque aí é o que você falou, isso aqui não faz sentido para mim mais. E só vem com o tempo. Mas talvez não fazia sentido antes também. Só que você não tinha noção dos seus valores, você aceitava algumas coisas. E você falava assim, acho que é normal isso, acho que é natural isso. Não é? E eu gosto muito da análise de perfil, porque a terapia, né, é uma forma de autoconhecimento, e a análise de perfil comportamental é uma ferramenta que a gente utiliza para autoconhecimento também. Então, essa ferramenta, eu gosto muito de falar assim, tem uma frase do Cortella, tem um livro do Cortella que fala assim, por que fazemos o que fazemos? E aí, tem uma frase lá que ele fala assim, você só consegue evitar o estresse se você entender o motivo pelo qual você está fazendo. Então, eu acho que isso é muito legal. Quando a gente entende por que a gente está fazendo aquilo, e aí eu trago paralelo com a análise de perfil e também com os valores, fica muito mais fácil de você falar assim, não, peraí, é por esse caminho que eu vou. Quando você vai tomar uma decisão, você toma uma decisão baseada em quê? Se você tem claro quais são os seus valores, você pode se perguntar, essa decisão está me levando para os meus valores ou está me distanciando dos meus valores? Só aqui já é uma virada de chave incrível, porque você fala assim, nossa, realmente eu estou aqui super dividido, mas isso aqui não tem nada a ver com os meus valores, então eu já elimino algumas coisas ali do processo. Os valores, né? Antes da gente entrar no método específico de análise comportamental, depois quero entender melhor isso, mas
falando dessa questão que eu acabei de dizer. Que eu acabei Dos valores. Dos valores. Você vê, meu TDAH. Dos valores. Os valores, ele não tem meio que um padrão a seguir? Porque quando a gente fala assim, os meus valores e os seus valores, para você conviver dentro de uma sociedade de forma construtiva, de forma motivacional, de forma a se integrar ao modelo, a um padrão de comportamento saudável em sociedade, esses valores não seriam meio que iguais para todo mundo? Porque você tem que ter uma certa retidão, você tem que ser honesto, você tem que ser um cara pacífico, muitas vezes, às vezes precisa ser extrapolado também. Então, existem alguns padrões dentro da sociedade que estão diretamente ligados a esses valores, não tem? Porque em que tipo de valor que pode ser só seu e só meu, independente? Por exemplo, eu acho que isso que você está falando é muito sério, porque realmente a gente tem um mínimo de valores, né? Que é para a gente viver em sociedade. Isso. Então a gente fala de honestidade, não é? Honestidade é um valor que a gente está entendendo que é o padrão, é o esperado, né? Isso. Agora, por exemplo, empatia. Empatia pode ser um valor meu e pode não ser um valor seu. Né? Para mim, estar num ambiente onde, de repente, não existe empatia, existe assim uma objetividade muito grande e de repente, aquele ambiente do manda quem pode, obedece quem tem juízo ou obedece quem tem conta, né? Então, para mim, não daria certo um ambiente onde eu não tenho liberdade de expressão, sabe? Então, aí eu acho que entra a empatia. Eu acho, e aí para você poderia ser, tá tudo bem, um ambiente onde bora lá, chega de mimimi, vamos lá, vamos fazer acontecer. E tá tudo bem, não tem certo e não tem errado, é isso que é muito legal, né? É assim, quando você conhece seus valores, você sabe até onde você pode negociar. Não é? Não sei se ficou claro. Entendi. Aí, entrando na questão da análise comportamental, você consegue definir através dessa análise, porque essa análise é um questionário, inclusive você passou para mim, eu não respondi, né? Resistência, só quero ver. Eu não respondi esse questionário ainda, mas eu vou responder, e eu quero muito fazer, porque isso vai... mas eu queria entender o mecanismo desse questionário, de que forma ele constrói um perfil em base às suas respostas, porque às vezes, não sei se você já fez esse teste, de dar o mesmo questionário para a mesma pessoa com uma diferença de, sei lá, 2 meses de um para outro, e essa pessoa pode responder diferente, né? Porque ela já não vai lembrar o que ela respondeu da última vez. Sim. E isso daria um perfil diferente para ela. Então, de que maneira a gente consegue assegurar com 100% ou próximo disso que aquela análise é fiel ao que a pessoa realmente é? E é importante isso. Às vezes a pessoa faz análise de perfil, eu costumo dizer para fazer de 6 a 1 ano, refazer. Mas a pessoa não vai ter um novo perfil totalmente diferente. Então, imagina que a gente tem 4 perfis, não é? O executor, o comunicador, o planejador e o analista. Aí você fez o teste, eu já sei qual é o seu predominante, você fez o teste e deu lá o seu maior, o executor. Tá. Daqui 6 meses ou daqui 2 meses você vai fazer, jamais vai dar que o seu perfil é o analista. Tá. Não vai acontecer isso. Como é que essa análise ela consegue identificar? Através das características de cada perfil. Então, não é assim, uma característica. Cada perfil tem várias características. Então, mesmo que a pessoa responda diferente, a predominância dela sempre vai ser naquelas características que, para ela se vê ou ela entende que as pessoas a veem daquela maneira. Não é? Então, mesmo que ela responda diferente, o que vai dar de diferença é o percentual do perfil. Por exemplo, deu 35, o executor vai dar 34. Mas a gente não está ali para olhar o percentual, a gente está ali para olhar qual é o seu predominante. A essência do negócio. Né? Qual que é mais fácil para você? Então, pensa assim, uma caixinha de ferramentas. Né? Imagina que você tem lá todas as suas ferramentas. Tá. Aí você vai lá e abre a caixinha. Você tem 4 tipos de ferramentas, 4 tipos de perfis. Qual que você vai buscar com mais frequência? Aquele que é o seu predominante. Então, para você é muito fácil, não é? De repente, ser mais objetivo. Para você é muito fácil falar aquilo que você pensa, para você é muito fácil, eu quero tudo rápido.
Eu não gosto de ninguém mandando em mim, né? Eu gosto de dominar. Você tá falando do meu perfil aí, né? Eu gosto de fazer acontecer, né? Eu não tenho paciência com as pessoas que não têm a mesma agilidade que eu, né? Então, para você vai ser muito fácil. Agora, se a gente coloca... Você tá falando de mim, Fabi? Tô falando do perfil executor. Né? A gente vai falando... É bom contar para as pessoas quais são os perfis, não é? Exatamente, quais são esses perfis que a análise de comportamental ela mostra? Você já falou, executor... É o executor, comunicador, o planejador e o analista. Então, o executor é aquele que... É aquele, assim, missão dada, missão cumprida. Tá. Ele tem 10 coisas para fazer, ele quer fazer... cheque aqui em cada uma Mas delas. ele precisa ser mandado para fazer? Não, ele odeia ser mandado. Tá. Ele adora dominar a situação. Tá. Tanto que, assim, a análise de perfil que eu uso é o Profiler. E a maioria das análises de perfis, elas são baseadas no DISC, que é a ferramenta mais disseminada. Tem o que o DISC e tem o MBTI, né? Não, então, o Profiler, ele utiliza o DISC. Tá? Então, a gente só faz um depara. Por exemplo, o dominante no DISC é o executor. Tá? Então, o influente no DISC é o comunicador. O estável no DISC, que é o S de stable, então o estável no DISC é o planejador no Profiler. Né? E o conforme no DISC é o analista no Profiler. Eu acho que essa nomenclatura fica mais fácil da gente entender. Entendi. Né? Aí, fala um pouquinho sobre cada um deles, mais ou menos. Você já falou aí do executor. O executor. Isso. O executor, então, terminando, é aquele que faz acontecer. Isso. É aquele que... Ele não tem medo de errar. Ele vai fazer... Testosterona tá lá no 1.500. Ele vai fazer acontecer e se ele não tem aquela coisa de se errar eu conserto. Tudo bem. Né? Ele não tem... Ele é o mais corajoso, assim, dos perfis. Né? E aí a gente vai para o comunicador. O comunicador é focado em pessoas, então o executor é focado em resultado. O comunicador é focado em pessoas. Ele é mais criativo, ele é mais otimista, ele tem o dom da palavra, ele motiva as pessoas, ele é mais assertivo. Não é? Ele é mais, assim, ele gosta de conexão, para ele a conexão é muito importante. Não é? Então, novidade para ele é muito importante. Então, quando tem uma coisa com rotina, ele fala... Para ele perde o foco, porque ele precisa sempre de novidade. Né? E ele precisa ser visto. Então, o comunicador, ele gosta de ser visto. Ele precisa desse prestígio, ele está sempre buscando essa aprovação. Não que os outros não busquem essa aprovação, mas é que, para o comunicador, estar em evidência é muito importante para ele. Ele ser olhado, ser ouvido, ser visto. Então... Não sei se... Eu entendo. Quando você pega uma pessoa que fala pra caramba, não deixa ninguém falar. Né? Isso, normalmente, ela tem um comunicador muito alto, mas não é um comunicador no potencial máximo dele. É um comunicador que está sofrido ali, que está doído. Ou seja, ele não está tendo aquela necessidade dele atendida e ele precisa falar para ele ser visto. Né? Então, ele está não está na força do perfil. Né? Quando a gente pensa assim, você fala assim, um vendedor tem que ser um comunicador. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que é mais importante para um vendedor é ouvir. Então, se é um comunicador na dor, ele não vai ser um bom vendedor, porque ele não deixa nem o cliente falar. Entende? Então, o comunicador, muitas vezes, quando você vê que ele está monopolizando o ambiente, você já percebe que é um comunicador na dor. Tá? E isso tem algum peso negativo? Olha, quando a gente está falando do resultado que você espera, não é? Então, assim, eu dei o exemplo do vendedor. Se o resultado dele é vender, se ele falar muito, ele pode perder a venda. Né? É porque vira vendedor chato, né? Vira vendedor chato, né? Então, se ele fala muito no ambiente de trabalho, ele é aquela pessoa que todo mundo vai fazer, a gente já começou. Agora, quando ele respirar, você aproveita. Puta, né? Tem cara assim, então, né? Tem cara que fala assim, puta, ele pediu a palavra, fudeu. Não é? Isso. Ele pediu a palavra, meu Deus, aí prepara, quando ele respira, você vai lá e fala alguma coisa, entendeu? Mas é porque ele não está usando aquilo para a força do perfil dele. Essa é a força do perfil dele, né? Que é esse carisma, ele motiva as pessoas, né? Ele é mais assertivo. Mas tem o chato também, né? Ele é o comunicador chato, porque nem todo comunicador ele é cativante, que tem carisma. Ele tem esse potencial.
né? Tá, Talvez o carisma está dentro desse perfil? Está dentro do comunicador. É. O carisma está mais no comunicador. Então, o cara que só fala por ser chato, inconveniente, ele não necessariamente ele é um comunicador. Pode ser um comunicador, mas pode ser um comunicador na dor. Sem carisma. Não, ele não está tendo a necessidade dele atendida. Na cabeça dele, ele acha que ele não está tendo o prestígio que ele tem. Tá. E aí ele vai, todo mundo falando, ele para. quer o foco, né? Ele quer atenção. Tá. Essa é a questão, ele quer atenção. E aí ele monopoliza o ambiente e não divide, né? Porque deixar o outro falar, deixar o outro participar. E aí, claro, não é só a E é questão difícil do essa comunicador. autocrítica, né, Fabi? O cara ter essa consciência, essa autocrítica de falar, cara, eu tô sendo chato. Você viu? Ele acabou de me cortar. Você viu? Ele acabou de me cortar. Um comunicador executor. Comunicador. Pode ser dois? Pode ter dois? A maioria das pessoas tem um ou dois, né? Dificilmente tem três. Então, o perfil predominante, provavelmente, pode ter dois perfis predominantes. Só que você vai ter sempre um maior que o outro. Não vai ser igualzinho, não é? Tá. E aí você pode ter três, mas é mais raro. Entendi. Aí tem o outro. Que é o planejador. Planejador. O planejador é focado em pessoas também, né? Só que para ele precisa de previsibilidade. Ele precisa saber o que vai acontecer depois. Que é um pouco de você isso aí, né? Eu Pra vir aqui no podcast, você vai, pelo amor de Deus, me planeja o que você vai perguntar. Eu falei, não, senhora. Isso, precisa saber qual é aqui o nós vamos fazer a resenha ao vivo. É ao vivo e a cores, não tem essa de pauta, não. É isso mesmo. Você sabe que quando eu comecei a trabalhar com análise de perfil, faz uns 5 anos, como psicanalista eu falava assim, não quero isso, porque vai colocar a pessoa numa caixinha, não faz sentido para mim. Mas eu utilizei algumas e o profiler eu achei tão interessante, tão profundo. Uhum. E a primeira vez que eu fiz essa análise, o meu deu planejador, comunicador planejador. Então, é muito interessante quando você olha a área de talentos do perfil. Então, qual é o maior perfil? Qual é o maior talento do planejador, do comunicador ali nessa área de talentos? É o aconselhador. Então, aí quando você vai ver se você está em estresse, ou você está em estresse, ou você... No gráfico, tem um gráfico na análise de perfil que fala assim, ou você pode estar numa zona de conforto, ou você pode estar na sua zona de talento, né? E aí eu fui olhar o meu e falei assim, nossa, eu estou na zona de conforto ou eu estou na minha zona de talento? Né? Que aí a gente olha isso, está muito fácil. E aí eu falei assim, não, eu realmente estou na minha zona de talento, é isso que eu gosto. Mas eu preciso me desafiar. Então é isso que você falou. O planejador, ele não gosta de correr riscos. Então quando você fala, vamos fazer um podcast, eu falo, tá, mas qual é o tema? Tá, mas o que você vai me perguntar? Tá, porque eu preciso dessa previsibilidade, porque eu não gosto de correr riscos. Não é? Aí depois de 1 ano eu fiz... Nossa, então eu não tenho nada de planejador, porque, cara, eu sou assim... pra tudo. Vamos lá, vamos embora, vamos fazer? Vamos, tá agora. E aí, eu tenho TDAH também, eu não sei se isso também influencia. Não tem a ver com É que perfil, todo mundo agora tem TDAH, né? Todo mundo tem, não, mas no meu caso ele é diagnosticado. Eu tomei remédio, eu fui mal na escola quando era criança, eu apanhava, eu até brinco que a Ritalina da minha época ela chamava chinelo havaiana. Né? Havaiana de pau, lembra? Cabo de vassoura, era essa porra, porque não tinha Ritalina na minha época, né? Então, tomava chinelada porque era criança mal criada, mas não, eu tinha uma deficiência. Eu aprendi a lidar com ela, né? Aí você falou, você me cortou. Eu corto mesmo, porque se eu não cortar, eu aprendi a lidar com o TDAH. Se eu não cortar, eu esqueço o que eu vou falar. Então, essa foi uma das defesas que eu criei com o passar do tempo para poder lidar com a deficiência, porque eu não tomo medicamento. Né? Então... É estratégia, né? A gente vai criando estratégia. Vai criando as formas de viver a vida. E aí você acaba ficando inconveniente, você corta pessoas, isso é normal, eu convivo com isso. Eu nem tenho problema com isso mais, já passou. As pessoas já sabem que é o Marcelo. Eu sempre brinco assim, tem 2 tipos de pessoas no mundo, a que me ama e a que me odeia. Não tem meio termo. Mas então, Fabi, aí voltando lá. O planejador. Do planejador. Ele tá no planejador. O planejador, ele gosta de harmonia. Então ele vai evitar sempre o conflito. Né? Enquanto que para o executor o conflito é uau! Ele adora. Né? Adoro. O planejador, ele gosta de harmonia. Ele gosta de um ambiente onde ele foca no grupo, ele foca no propósito do grupo. E muitas vezes ele até esquece dele mesmo. Porque ele tenta agradar.
Né? Ele é o mais empático dos perfis, ele é o mais acolhedor dos perfis. É o cara que fazia o trabalho da faculdade, né? Não é? Na equipe. Sempre tem o. Depende, sempre pode tem ser um analista. sempre tem o vagabundo, sempre tem não sei o quê, mas aí tem um que senta e fala, vou fazer essa porra. É o planejador? Não sei se é o planejador, pode ser um planejador analista, daqui a pouco você vai conhecer o analista. Tá. Né? E também a gente tem, não é só o perfil, né? Tem muitas coisas que fazem, como você falou, tem a sua vivência na infância, tem o que você passou, e aquilo, o perfil a gente entende mais ou menos como é que a gente pensa, como é que a gente age, como é que a gente se comunica. Mas tem muita coisa lá dentro, né? Que a gente viveu e que também impacta a nossa vida. Então, não é só o perfil. O perfil é uma ferramenta muito boa para a gente entender como é que a gente funciona e como é que a gente pode extrair o melhor de nós mesmos, né? Os nossos talentos. Eu costumo falar assim, que não existe pessoa certa, não existe perfil certo, existe pessoa certa no lugar certo. Então, não adianta pegar uma pessoa que é comunicador e jogar ela num ambiente onde ela não pode abrir a boca. Ela vai ficar totalmente estressada, né? Aí a gente volta lá na frase do Cortella, que é: você só consegue evitar o estresse quando você souber, né, o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Então, se você sabe, negocia com seus valores, sabe qual é o seu talento, sabe qual é o seu perfil, fica muito mais fácil de você conseguir se comunicar e passar. Porque cada um comunica de uma maneira, não é? Não sei se você já percebeu. Imagina que você tem lá um grupo de família no WhatsApp. Aí alguém manda uma mensagem. Todo mundo reage da mesma maneira? Não. Porque principalmente com a leitura, né? Porque não tem a interpretação, né, da voz. Mas às vezes até a interpretação da voz, né? Então imagina assim, chegou lá no grupo do trabalho, o chefe falou assim: gente, o sistema parou. Se tem um executor, o que ele vai fazer? Peraí, onde é que eu arrumo? Eu vou buscar a solução. Que o executor vai buscar a solução. Qual deles é o que se milindra? Fala assim, puta, cara, vou pedir demissão. Não, depende, né? O comunicador, eu acho que mais o analista pode ser o que mais se milindre. Pode ser. Mas depende muito se ele for um analista. Mas é o mimizento. O mimizento é o... Não é que ele é mimizento. O analista, ele é focado em detalhes. Ele é o mais perfeccionista. Então, ele não gosta de errar. Então, se você fala, se de repente o chefe falou, olha, o sistema parou, o que ele pensa? A primeira coisa que vem na cabeça dele, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu falhei? Né? Porque ele odeia errar. Ou então ele culpa alguém. Né? Alguém, já falei que ia acontecer. Né? Então, não é que ele é mimizento, eu acho que ele tem mais dificuldade com críticas, o analista. Né? Fabi, aí, porra, você tá me falando isso e tá me ocorrendo uma coisa aqui Você está falando tudo essa questão do comportamento, do tipo, desses perfis. Ele criou um paralelo aqui, que eu não sei se tem a ver. Isso não tem a ver com os signos? Porque, por exemplo, você pega o cara, a pessoa... Eu sou de Gêmeos, né? Então, e aí eu percebo que todo mundo que é de Gêmeos tem mais ou menos o meu perfil. Você tem alguma analogia dentro da psicanálise com a questão... Com signo? Com a questão astral? Olha, eu não conheço. Mas eu acho que porque o signo não tem essa parada. Seja o cara de Áries são todos parecidos, ele tem essa coisa do... Eu acho que tem. E aí, como eu acabei de falar, que tem vários fatores, né? Uma combinação de vários fatores. Então, quando você fala de signo, tem lá... Meu é peixes, mas eu tenho ascendente em leão. Então, isso também muda. Né? Então, assim, uma pessoa de peixes pode ser muito chorona. Eu não sou. Não é? Todo mundo fala, peixes é chorão. Mas eu não sou. Então, normalmente, Libra é uma pessoa que tem dificuldade para decisão. Quem tem dificuldade para decisão? Planejador. Planejador, então. É por isso que eu queria né? esse paralelo. Mas assim, nem todo planejador é de Libra. É libriano. Né? Então, quando você vai fazer uma análise de perfil, você nem pergunta o signo da pessoa, porque não é levado em consideração. Essa foi mais ou menos o que eu queria saber. Não é levado em consideração. Deveria, viu, Fabi? Deveria, porque... Mas eu gosto muito da numerologia, sabia? Então, eu acho que
quando a gente fala de aniversário, né? Saber o signo está baseado ali no aniversário. O aniversário, eu acho que a numerologia ela é uma ciência que traz muito para a gente essa vivência. E aí a análise de perfil, ela está mais ligada a uma leitura comportamental, emocional ou cognitiva? É muito mais comportamental. Comportamental mesmo. Comportamental. Tá. Agora, claro que a forma como eu penso, né, impacta a forma que eu sinto. Tá. Né? A forma como eu ajo também impacta a forma como eu sinto. Então, está relacionado, mas o que mais... A análise de perfil comportamental, a gente olha o comportamento, quais são as características e como é que aquele perfil reage a determinada situação. Tá. Né? Quem foi o desenvolvedor disso? Foi um psicólogo, William Marston. Ele começou a perceber, né, que tinham essas características e ele desenvolveu o DISC, né, que é uma ferramenta, como se fosse uma estatística, né? Então a gente tem foi desenvolvido a gente começou, quando você fala de Marston, a gente está falando do DISC, mas aonde que começou essa necessidade de entender o comportamento humano? Né? Foi lá antes de Cristo, né? Que os filósofos gregos já tentavam entender ali até pelos fenômenos da natureza. Então, uma pessoa é mais fogo, uma pessoa é mais ar, uma pessoa é mais terra, né? E também em 4 caixinhas. Depois veio Hipócrates com a parte mais do corporal e também, não sei se você já ouviu falar do colérico, do sanguíneo, do fleumático. Não conheço. Então, essa é uma abordagem também muito divulgada. Né? Então, elas vão se complementando. Depois veio Jung com o teste das personalidades, que também, se a gente pegar as 4 principais dele, também dá para a gente fazer um paralelo. Né? E depois Marston veio com o DISC, né? E ele aí ficou muito mais... disseminado, né? Porque até Jung, o que a gente usava? A gente usava isso muito mais para quem tinha algum problema mental. Então, eu vou entender como é que funciona a cabeça dessa pessoa. O DISC não, é para todo mundo. Todo mundo pode fazer o DISC, todo mundo pode melhorar a comunicação através do DISC, todo mundo pode entender que o outro não está fazendo aquilo porque é pessoal, que é contra a própria pessoa. Não, é porque ele funciona daquela maneira. Né? Então, acho que ficou muito mais disseminado. Tá. E qual é a diferença de uma análise clínica e de uma análise voltada para um ambiente corporativo? É muito diferente. Né? Mas as perguntas são as mesmas. A análise que você vai dar para a pessoa responder... Não. A análise de perfil ela é uma só. Independente porque assim, isso é muito importante, essa pergunta que você fez, né? Porque parece que o teste é diferente para quem está fazendo terapia. Ou para quem vai para um ambiente corporativo. Para quem está no ambiente corporativo. Não, o teste é o mesmo. Né? Normalmente, numa terapia, a pessoa pode não utilizar a análise de perfil. Então, é um psicólogo, é um psicanalista, e ele vai lá, uma vez por semana, se encontrar com a pessoa e trabalhar as questões que a pessoa traz ali na sessão e para melhorar a vida dela. Eu gosto muito de utilizar a análise de perfil. Então, quando eu estou fazendo por exemplo, comecei a atender uma pessoa que veio para fazer terapia. Eu não faço análise de perfil dela, mas falando com ela eu já sei mais ou menos qual é o perfil. Né? Só que, o que acontece? Quando eu faço análise de perfil é porque eu vi algum motivo ali que pode ajudar a pessoa. Então, por exemplo, eu atendi uma moça que tinha 19 anos e ela estava com um problema na faculdade. Não conseguia, ela estava... tendo crise de pânico, crise de ansiedade, porque ela estava tendo que estudar muito e ela não estava sabendo lidar com aquela situação. Eu falei, vamos fazer a análise de perfil, né? Só para você ver como é que você funciona. E ela falou assim, vamos, depois de algumas sessões. E foi aí que ela teve a tomada de consciência, porque ela falou assim, nossa, eu achava que eu estava errada, mas agora que eu entendi o meu perfil, agora eu entendi que é assim que eu funciono e está tudo bem. Então, ela começou parece que precisa daquela tangível. Né? Então, não sou eu que estou falando. É uma ferramenta que é validada, né, pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela USP, com 98% de precisão. Então, é uma ferramenta científica. Entendi. Né? E aí parece que a pessoa fala assim, nossa, está aqui.
sou eu 100% aqui, agora eu entendi por que eu faço isso. E aí ela começou a perceber que ela, como você falou, de criar estratégias, né? Como é que eu posso criar estratégias? Porque o analista, ele é muito... ele se cobra muito, né? Ele se cobra essa perfeição. E isso tem um peso, tem um custo, né? O custo-benefício disso é muito alto. Entendi. Então, a gente começou a trabalhar os valores dela, a ver o que... eu estudo para tirar 10, mas o que esse 10 vai impactar na sua vida? O que ele vai te trazer de resultado? Então, tá tudo bem. Se você tirar 9, o que vai acontecer? Se você tirar 8, o que vai acontecer? Então, a gente começou a criar estratégias. E outra, se você tirar uma nota que seja abaixo do mínimo, o que de pior vai acontecer? E aí, quando ela falou, o que de pior vai acontecer também, né, ela percebeu que não era o fim do mundo tirar uma nota tão baixa. Sim. Era lidar mesmo com a autocobrança dela, de entender que ela não era perfeita. Né? Isso é difícil, né, a gente ter essa autocrítica, né? Muito difícil, complicado. Inclusive, por exemplo, né, o ano passado, no Natal, eu lembro que eu fiz uma mensagem e postei lá para os meus seguidores no Instagram, falando assim: bom, pessoal, chegamos no final do ano, quero desejar Feliz Natal para todo mundo, aquela coisa toda, tal, e pedir desculpas caso eu magoei alguém, né? Então eu peço para que quem se sentiu magoado, que melhore para que eu não possa magoar de novo no ano que vem. É bem do executor mesmo. Esse aí é perfil executor? Esse daí é do perfil não assume nunca que o problema é com ele, né? Melhora aí para eu não precisar maltratar você de novo. Na verdade é que o executor, ele não vê que isso é um problema. Né? Então ele também tem dificuldade. Isso é uma brincadeira, isso é uma piada. Né? Ele tem não, e aqui a gente não está para rotular. Né? Então assim, eu acho que qual que é a função da análise de perfil? É você se comunicar melhor, é você ter relacionamentos melhores, é você ter resultados melhores. Não é consertar uma pessoa porque ela está no perfil errado. Não tem perfil certo, não tem perfil errado. A gente só vai usar a força do perfil. Então, por exemplo, o executor. Quando você fala, eu quero que o outro melhore, não é? Qual é a dificuldade do executor? É a empatia. Qual que é o desafio do executor? É a empatia, acessar sentimentos, porque para ele tudo é mimimi, né? Ele fala, não... então eu sou muito executor mesmo, Fabi, não preciso nem fazer mais análise de perfil, eu sou bem isso mesmo. Mas assim, o que eu falo quando eu faço uma análise de perfil, eu falo assim, o que você gostaria de mudar em você? Então assim, o que você gostaria, Marcelo, de mudar em você? Meu nariz. Tô brincando. Não, eu gostaria de mudar. Além do seu nariz, o que você gostaria de mudar no seu comportamento? Nós estamos falando de comportamental, né? É lógico. Não sei o que eu mudaria em mim, cara. Eu acho que eu mudaria essa volúpia mesmo de falar, de sobrepor as pessoas muitas vezes, assim, sabe? Melhoraria mesmo ou você tá... Não, eu gostaria de melhorar. Não sei se eu consigo, porque é algo que está enraizado em mim. Mas né? assim, aí eu volto. E o que isso ia te ajudar? Melhorar, você esperar mais o outro falar, não interromper. O que isso ia te ajudar? É isso aí. O que ia te ajudar? O que ia me ajudar? Não sei. Eu não sinto que hoje isso é um problema para quem convive comigo. Mas aí é a questão, entendeu? Não, porque nunca ninguém chegou para mim e falou assim, porra, cara, só você fala. Então, assim, Sacou? o executor, ele é focado em resultado. É. Então, se ele não perceber que vai ter um resultado, ele não vai melhorar. Ele não vai fazer nada para melhorar. Se eu convivesse num círculo de amizade ou dentro da empresa, que isso fosse um problema, eu teria que olhar para dentro de mim e falar, cara... Sim, mas aí você percebe que não precisa mudar. Então, se você não está tendo problema com isso... Mas eu estou melhorando. Aqui, ó, do podcast. Que eu tenho que deixar as pessoas falarem. É difícil. Porra, tem hora que a pessoa tá falando aqui, eu tô com 1 milhão. O que eu tenho que deixar a pessoa concluir o raciocínio dela, senão eu viro Faustão. Né? Então eu tô treinando aqui também essa questão da escuta. Dessa escuta. É muito louco, cara. Muito doido isso. E é interessante. Mas dá pra mudar? Dá sempre pra mudar. Mas tem que fazer sentido, né? Então, eu gosto de fazer pequenas mudanças que trazem grandes resultados. Então, eu sigo a lei do Pareto. Né? A lei do Pareto é 80-20. Então, 20% daquilo que você faz traz 80% do seu resultado. Então,
que mudança que eu vou fazer? Quando eu faço análise de perfil com uma pessoa, no final, a gente sempre tem um plano de ação. E esse plano de ação não é para mudar a vida, não é? Mas é pequenas ações que ela pode fazer que vão trazer grandes resultados na vida dela. Tá. Né? Acho que isso que é importante. Por isso que eu te perguntei, você mudaria o quê? Mas talvez isso não vai trazer grande resultado. Então, será que é isso mesmo? Uhum. Será que precisa mudar alguma coisa? Não é? Uhum. Então não tem que sempre ter precisa, né? Nós estamos num processo evolutivo, Sim. né? Uhum. E eu considero que a idade vai chegando, eu não sei porquê, mas não sei se é porque eu tô numa fase de crítica da vida, que é meio século, né? Uhum. E aí eu jogo tudo em cima desse fator. Uhum. De ser um homem maduro, bem sucedido, e enfim, conquistei o meu espaço e tal. Então hoje eu consigo olhar de nariz em pé e olhar às vezes até por cima e dizer, porra, a forma como eu conduzi minha vida me conduziu até aqui, me tornando esse cara que sou. E eu não sou um cara mau, eu não sou um cara... Eu não quero aqui também falar de mim, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E sou um cara bem sucedido. Então eu acho que mudaria o quê? Não sei se faz tanto sentido. É isso que você disse mesmo, é muito louco isso. Agora, essa análise de perfil, dentro desses 4 perfis do DISC, tem um perfil que conduz o cara mais para um empreendedor, o outro que vai ser mais submisso dentro de uma empresa. Esse tipo de perfil, pô, esse cara vai se dar bem na vida, esse aqui não, esse aqui vai ser trabalhar ali atrás do computador o resto da vida dele, esse aqui vai... Tem, porque assim, a gente falou, né, do perfil planejador. Ele não gosta de correr risco. Tá. Né? Então esse vai ficar com o empreguinho dele lá, provavelmente. Ele, não vai é estudar... que ele nunca vai ser um empreendedor, mas ele vai ter que... talvez ele vai demorar mais tempo, né? Talvez ele vai ter que, de repente, buscar uma sociedade com alguém que também tenha o perfil comunicador executor é um perfil empreendedor. Ou executor comunicador, ou comunicador executor. Esse é o perfil mais empreendedor. Não é? Por quê? Porque o executor ele faz acontecer. Tá. Né? E o comunicador está ali, né? no holofote. Então, esse é um perfil mais empreendedor. Não quer dizer que o analista, não quer dizer que o planejador não vai ser. Mas, normalmente, o planejador ele vai evitar correr risco. Né? Para ele tem essa resistência à mudança. E para você ser um empreendedor, você tem mudança o dia inteiro, o dia todo, toda hora. Né? Então, assim, ele prefere... saber o que vai acontecer no dia seguinte, saber onde ele vai pisar, do que trabalhar com essa incerteza, que é a questão do empreender. Né? O empreendedor está o tempo todo, não sabe exatamente o que vai acontecer, né? A gente simplesmente vai. Sim. E assim, a maioria dos CEOs também de empresa tem esse executor muito alto. Né? Porque é o dominante, que é aquele que faz acontecer, é aquele que dá as diretrizes. Né? Fabi, é recomendado a gente fazer essa análise de perfil no momento de uma contratação, falando de uma empresa, ou a gente pode fazer essa análise de perfil quando você tem já as pessoas integradas dentro do seu âmbito de trabalho, já estão empregadas ali na sua empresa, ou quando você tem uma crise dentro da empresa e você precisa equacionar. Em que momento serve para todos. Ideal? Serve para todos esses momentos que você falou. Então, assim, se a pessoa puder fazer na contratação, ótimo. Até porque ela já sabe mais ou menos o que ela espera daquele cargo, né? Daquela cadeira, onde essa pessoa vai sentar. Tá. Então, imagina que essa pessoa vai ler manual o dia inteiro. Aí ela fez a análise de perfil e viu que é um comunicador altíssimo. Essa pessoa não vai ter foco para ler esse manual o dia inteiro. Tá. Não é? Ele vai ter foco para ler 3 manuais por mês, de repente. Tá. Né? Mas, não que ele não vai conseguir, ele consegue, mas vai ser um estresse para ele, entendeu? Tá. Ele pode entregar um trabalho de altíssima qualidade, mas ele vai estar em estresse todos os dias. Tá. É diferente uma pessoa que, de repente, eu tenho que fazer um contrato com o fornecedor, mas é esporádico, é 1 por mês, é 3 por mês, agora todos os dias eu tenho que ler normas e procedimentos, vai ser muito dolorido, né? Então, por isso que
o perfil mais indicado para essa vaga, por exemplo, pode ser um analista. Entendi. Né? Tem que ter um analista alto, porque o analista gosta dos detalhes. A gente não falou do analista ainda, mas o analista é aquele que gosta de detalhes, é aquele que é mais perfeccionista, é aquele que muitas vezes ele é mais pessimista. As pessoas acham que ele é pessimista. É o virginiano. Ele fala que ele é muito... É o virginiano, criando aqui de novo outra... Minha irmã, quando eu comecei a fazer análise de perfil, eu gosto muito de, antes de começar com o cliente, fazer vários testar isso para depois ir para o dia a dia, né? Uhum. E eu testei muito análise de perfil antes e eu fiz com a minha irmã, foi a minha primeira análise de perfil. 45% de analista. Pensa, eu não conseguia fazer análise de perfil, porque ela ficava perguntando tudo, entendeu? Ela falava assim, mas isso veio de onde? Isso casa com o quê? Isso que eu não sei o quê? Eu falei assim, olha, pode ser, depois eu respondo tudo isso, mas eu queria terminar aqui a sua análise de perfil. E ela é virginiana. Então, por isso que eu lembrei. Você falou. Pois é. Eu lembrei. E aí, eu tô criando um paralelo de novo com o signo, viu? Tem muito disso. Eu nunca tinha feito esse paralelo, né? Mas de repente. Pô, tem sim, cara. Você pode pegar os geminianos, é tudo igual. São todos iguais. Os geminianos. Eles têm essa coisa de falar. Olha, mas coisa dois de fazer. comunicadores juntos, gente. A gente sai do assunto, volta pro assunto. Mas é normal. Isso aqui é isso aqui mesmo. Voltando pro assunto. A gente não tem pauta aqui. A gente vai trocando ideia. Voltando pro assunto. Vamos jogando no microfone aqui. Isso. Voltando pro assunto, se a pessoa já sabe, né, de antemão qual é o perfil, fica mais fácil ela falar, realmente encaixou, é compatível com a vaga, né? Mas se de repente tem uma dinâmica de equipe, seria ótimo para fazer essa dinâmica de equipe e cada um se entender e cada um ter uma comunicação melhor um com o outro. Ou às vezes eu uso muito em empresas na questão de conflitos, não é? Então na questão de desenvolvimento de liderança e também a gente usa para... E é grupo ou é individual? Em grupo. Eu faço em grupo. E aí não dá conflito, assim, de você expor o perfil de uma pessoa num grupo? Não, porque eu acho que vira até uma... Sabe quando as pessoas se conectam mais? Né? É claro que a gente explica que depois não é para ficar falando você que é o executor e corta todo mundo. Não é para falar isso, né? É para falar, gente, eu já entendi, ele é um executor, então para ele tempo é importante, então eu tenho Mas o executor vai fazer isso. Não, então... Mas aí, assim, se eu já sei que você é um executor, eu tenho que ser mais objetiva com você, entendeu? Porque se eu falar muito, vou te perder, entende? Você já vai estar em outro lugar, porque tempo para você é muito importante. Então, quando a gente faz isso, melhora o engajamento, melhora a conexão da equipe. Não é? E, às vezes, a pessoa até entende por que aquela pessoa não está entregando o que ela deveria entregar. Porque talvez eu não estou falando, como líder, do jeito que ela entende. Não é? Eu estou falando para todo mundo igual, mas eu, de repente, preciso, como líder, entender como é que cada um funciona. Agora, quando eu falo do plano de desenvolvimento individual, que aí eu uso análise de perfil também, mas aí são encontros que a gente vai olhar aquilo que precisa ser desenvolvido, aí é individual. Tá. Legal. E é caro fazer um processo desse na empresa? Você cobra por pessoa? Como que é isso? Não, depende. Aí eu analiso o tamanho do grupo, não é? Mas não é caro, não. Não é caro, não. Dá para qualquer nível de empresa hoje fazer isso aí? Sim, a maioria das empresas que eu trabalho são empresas familiares, não é? É onde estão os maiores problemas, né? Porque o cara acaba levando um pouquinho da casa para dentro da empresa, né? E é difícil você desvencilhar, né? É difícil. É desafiante, né? É desafiante porque tem o fator emocional ali no meio, né? Então a gente trabalha. Mas assim, depende do tamanho do grupo, depende da demanda da empresa, depende se é só um encontro, depende se é um projeto, porque a empresa precisa desenvolver... desenvolver a liderança. Então, é sempre customizado. Fabi, dentro dos perfis que você analisa, você percebe que existe algum que ele é predominante dentro da sociedade brasileira? Você morou em Portugal. Sim. Né? Então, você já fazia essa análise de perfil nos portugueses. Sim. Né? Vindo aqui para o Brasil, existe diferença de perfil entre um país e outro, ou existe algum que é predominantemente
Olha, mais acentuado? eu não cheguei a fazer essa análise. A Solids, o Profiler, ele é da Solids, que é uma ferramenta brasileira. Né? Então, a gente tem lá a quantidade mesmo que eu faça um teste com o português, é interessante você falar isso, porque quando eu fiz lá, o que eu tive que fazer? Eu tinha que criar um CPF, não, sabe naqueles validadores de CPF que você cria um número? Eu tinha que criar um CPF para eles colocarem o CPF lá. Tá. Para poder fazer a análise de perfil, né? Então, tá. Na verdade, em tese é só para brasileiro. É uma plataforma brasileira, tá. né? Então, assim, eu não consigo fazer essa análise. Mas o que eu percebo, né? O brasileiro é um povo mais otimista, né? E o otimismo é do comunicador, né? Então, é uma característica do comunicador na análise de perfil. Predominantemente, o brasileiro é mais comunicador. Eu acho que o brasileiro tem essa questão do otimismo, né? Não estou dizendo que ele é mais predominantemente comunicador, mas aí vamos lá para os portugueses. Eles são mais pessimistas. Então, quem é mais pessimista? O analista. Mas não quer dizer que os portugueses são analistas. A maioria é analista, entendeu? Tá. Então, não sei... se eu respondi a sua pergunta, eu talvez não sei, não tenho resposta para isso. Nunca fez um comparativo, né? É legal você fazer isso aí para saber, porque eu pergunto isso sobre um país e outro, porque você morou lá, por conta da cultura, né? Sim. A cultura, a gente, eu acho, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses, mas eu acho que a nossa, embora a gente está aqui na Somos América, latinos, né? A gente está na América, mas a gente tem uma influência muito mais europeia do que americana, né? Embora a gente está aqui na América, mas eu acho que a gente não tem muito a ver com os portugueses. A gente não tem nada a ver com o português. A gente está muito mais para um espanhol, eventualmente até. Sim. Porque é mais muito mais italiano, muito, né? Foi para Itália, mas não sei porque se a gente está aqui em São Paulo também, né? Tem uma influência muito grande dos italianos, mas a gente tem muito mais desses caras do que propriamente dito de quem nos colonizou, que foram os portugueses. Aliás, a gente não tem nada do português, né? E é por isso que eu pergunto que essa diferença de cultura, se isso poderia impactar na análise de perfil. Eu acho que impacta, não é? Eu acho que impacta até... Eu estava lá em Lisboa num evento, e aí de repente chegou uma pessoa, chegou perto de mim e falou assim, eu não sei o que eu perguntei para ela, ela pôs a mão em mim e falou, olha, o cafezinho tá ali. Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, ela era brasileira. Eu falei assim, gente, se ela faz isso com um analista, ainda bem que eu sou um comunicador, né? Porque se ela faz isso com um analista, o analista olha e fala assim para ela, ele olha e fala assim, meu Deus do céu, ela está invadindo meu espaço, né? Porque para o analista é isso. Você está invadindo o espaço dele. Então, eu acho que quando a gente fala de culturas, é claro que o brasileiro é mais caliente, é mais emocional, né? Não é que a gente não tem muito a ver. Eu consigo ver algumas coisas, né? Principalmente comida, né? A gastronomia. Eu acho que a gente, quando você vai em Portugal, você fala assim, nossa, eu estou bem, né? Estou bem. Então, assim, a gente tem, né? De alguma maneira, tem uma ligação. Tem. Fabi, e essa geração Z, né, que é uma moçada que está chegando aí com algum perfil muito diferente da minha geração, né? Como é que está a análise de perfil dessa moçada aí dos 30 menos? Olha, eu acho que não tem diferença. Não tem? Não tem diferença. Né? Porque quando a gente olha a análise de perfil, a nada evolutiva é que você talvez vê uma diferença. Mas o perfil, a distribuição dos perfis, eu acho que a gente ainda não consegue ter massa crítica para isso. A gente percebe, eu que estou no mercado, a gente percebe que a molecada, hoje em dia eles têm outros valores. Por exemplo, na minha idade de jovem, quando eu tinha lá 18 anos, o que eu queria? Eu queria ter muito um carro, eu queria ter minha carteira de motorista, eu queria dirigir, eu queria ter meu carro, era meu sonho. Depois você quer conquistar a sua casa, você quer ter... Então, e eu percebo que hoje a molecada não quer mais saber de carro, eles não querem nem dirigir mais, eles não querem... não pensam em ter casa, não pensam na profissão, eles vão simplesmente tocando a vida, vão levando e muito provavelmente alguns vão dar certo até. Mas eu percebo que a grande maioria simplesmente vão empurrando, né? Isso tem a ver com o perfil, não tem?
Eu acho que Ou tá vai mais além. ligado com Eu a acho influência de rede Eu social? acho que tem a cultura, né? Tem o mudou. momento. Mas eu acho que assim, é muito complicado a gente falar que essa galera não quer nada com nada. Não, não não estou dizendo isso. Mas a gente ouve muito isso. Né? É. Então, assim, é muito complicado porque eu atendo várias pessoas e eu vou te falar que a maioria das pessoas que eu atendo, assim, de 18 para cima, eu atendi para, de repente, segurar um pouco essas pessoas porque elas estavam, assim, se cobrando demais. Uhum. Então, veja, se eu for olhar a estatística dos meus atendimentos, não é que eu atendi porque a pessoa não queria nada com nada, porque eu precisava mostrar para ela os valores dela, conversar com ela, para ela entender, né, o que ela quer do futuro. Não, na maioria, mas a grande maioria era porque essa pessoa estava se cobrando demais e não estava sabendo lidar com essa situação. E então eu acho que vai muito da educação que ela teve, né? Vai muito do quanto ela foi desafiada ou não, né? Do quanto ela foi frustrada ou não, porque essa questão da frustração ela é muito importante, né? Se quando a criança é pequena, ela não sabe lidar com o não, como é que ela vai saber lidar com o não na vida adulta? Não é? Então, eu acho que isso não é a questão dessa geração. Claro que tem uma tendência, como você falou, eles não querem carros, eles não querem casas, eles realmente estão buscando alguma coisa que a gente ainda não sabe, né? Mas o mundo está mudando tanto, e agora com a inteligência artificial, a gente nem sabe como que vai ser essa profissão do futuro. Talvez essa galera já está se adaptando aí ao futuro e a gente nem sabe, não é? O que eu acho é que a gente tem que começar a colocar limites, não é? Eu acho isso. A começar a colocar limites e responsabilidades. Se uma pessoa ela sabe que ela pode ir até aonde o outro deixa, ela vai. Né? Agora, se eu dou tudo para o meu filho e ele não precisa fazer nada, e ele não precisa pensar em crescer, e ele não precisa... Como é que eu vou esperar que ele evolua? Né? Então, eu acho que muito é uma questão da gente olhar para a educação. Tá. Eu também acho. E é engraçado que eu sempre falo isso, que foi a nossa geração que proveu tudo isso, né? Foi a geração minha dos 50, 40, 60 ali, entre 40 e 60 anos, que hoje são os pais da moçada de 25, 30, menos. Né? Então, eu sempre falo que a minha geração, ela é uma geração que transitou metade da vida sem tecnologia, a outra metade com tecnologia. Então, a gente consegue transitar bem nos dois lados, mas a gente não conseguiu transferir isso para os nossos filhos ao pé da letra. Né? A gente simplesmente começou a dar tudo aquilo que a gente nunca teve e aí mudou tudo, né, cara? Mudou o perfil da galera toda, mudou o que eles querem, mudou a forma como eles pensam. Eu tenho vivenciado coisas assim muito comuns que amigos empresários comentam até, que os jovens de hoje, você cobra resultado, eles espanam. Se você não cobra, eles não entregam. Então tá muito nesse âmbito assim, de não saber como lidar. A gente não aprendeu ainda como lidar com esses fatores. A gente está aprendendo a lidar. Exatamente isso. A gente ainda está aprendendo. Porque eu sou de uma geração que se você não entrega, você vai lá e cobra resultado. E se você cobra resultado hoje, eu vou falar, não quero mais trabalhar aqui, amanhã eu não venho mais. É assim que funciona, cara. Tá assim. Então, e aí engajar é que eu acho que agora o que a gente vai precisar fazer é engajar, não é? Então, assim, não adianta falar assim, como você falou, a nossa geração vai lá e faz. Você não tem muita opção. Vai lá fazer o que você tem que fazer. Essa daqui não é assim. A gente tem que engajar essa geração. Porque trazer pro time, né? Tem que fazer de forma diferente, né? Fazer de forma diferente. Então, assim, é ouvir. Mas, claro, eu acho que tem aquilo que eu falei, a responsabilidade, não é? E o engajamento. Então, não é assim. É uma base de troca. A gente vai engajar, mas precisa do retorno. Se a pessoa não está tendo retorno, a minha opinião ela não serve. Não serve. É isso aí. Não é? Fabi, narcisismo, psicopatia, esses caras todos você pega na análise de perfil? Não. Não? Não. Como é que você
Primeiro que o psicopata não vai para terapia. Né? Ele não quer se melhorar. Ele acha que ele tá bom. Não, ele não tem nem acesso ao sentimento. Então, ele não tem essa coisa de eu preciso me melhorar porque o outro... Não, não existe a empatia. Né? Aquilo que eu falei, normalmente a gente vai para terapia quando a gente está com uma censura externa, ou alguém está falando que a gente não está fazendo direito, ou a gente foi mandado embora, ou a gente... Para um psicopata, isso é... Não tem emocional ali, né? Não tem, e o narcisista? O narcisista... E eu acho que assim, hoje, como você falou, né? Tudo hoje é TDAH. Tudo hoje também é narcisismo. Entendeu? Então, assim, tá assim também, narcisismo? Eu vejo isso porque, assim, às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim... eu acho que o meu namorado, ele tá, né? Eu acho que estão me falando que ele é narcisista. E aí, tudo é narcisista agora. Calma. Todo mundo é narcisista. Eu sou, você é, todo mundo. A gente tem o nosso perfil de a nossa parcela de egocentrismo, né? Então, assim, o que a gente precisa entender de novo, os valores, né? Então, aquilo que ele está fazendo para você fere os seus valores? Fere. Então, Lima. Se ele é narcisista ou não interessa. Tchau. Interessa que não faz sentido para você. É o poder de ir embora, né? E é muito difícil deixar ir, o poder de ir embora, né? Você levantar e sair fora na hora que ninguém espera, né? Você fala assim, esse negócio não tá legal para mim, não, vou embora. Esse poder de ir embora que é fantástico. Eu aprendi, viu? Aprendi a lidar com isso. Isso é muito bom. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de fechar ciclos. Porque o que a gente pensa? Não, mas tá ruim, mas tá bom. Né? Não, mas não é assim. O que eu quero? Eu sempre desafio. Né? O que eu quero? Onde eu quero chegar? O que essa pessoa pode... eu estou esperando ela melhorar para eu ser feliz? Ou eu estou idealizando uma pessoa que não existe aqui comigo? Não é? Será que essa pessoa consegue? Eu consigo lidar com quem ela é também? Então, qual é o nível de narcisista que está em nós, porque a gente está enxergando isso no outro? É que o narcisista, ele tem uma característica bem forte, que é aquela dele, ele gosta de ofender as pessoas, ele gosta de... Ele joga... manipulação. Manipulação, né? Ele bota o veneno e depois, quando volta pra ele se vitimiza. Né? Não é isso? Um pouco disso? Essa estratégia... Aí ele, não fui eu, se vitimiza. Você fala, puta, meu... Né? Então... E aí, assim... Chora, aí... São estratégias, né? Mas ali é tudo... O que eu tô querendo dizer é assim, ó. A gente faz isso o tempo todo, de forma inconsciente. A diferença é que, talvez o narcisista tá sabendo o que ele tá fazendo. Mas eu gosto muito de usar uma ferramenta que chama o triângulo do drama nas conversas. Que é, você tem o salvador, você tem o salvador, a vítima e o agressor. Né? Então, a gente está o tempo todo nessas cadeiras. Eu gosto de falar que é a dança das cadeiras. Então, em que cadeira que eu estou sentado? Você acabou de falar. O narcisista, o que ele fez? Ele quis manipular. Não deu certo. Ele fez o quê? Foi para outra cadeira, de vítima. Mas, olha, eu faço tudo para você, e você não faz nada para mim, e você não me enxerga, e você... Não. Aí não deu certo. Aí o que ele vai? Ele vai para o agressor. Mas, olha, você... Se não tiver comigo, não é ninguém. Né? Então, a gente faz isso o tempo todo. É claro que o narcisista fica muito claro. Né? Fica muito claro, porque ele evita que aquela pessoa tenha amigos. É que as pessoas não estão preparadas para o não. É verdade. Né? Concordo com você. É difícil receber um não, né? É muito difícil receber um não. E eu acho que isso é... Eu vejo isso... Você não percebe também que as pessoas têm dificuldade em dizer não? E aí eu faço essa pergunta para ela. Você sabe ouvir não? Porque muitas vezes a dificuldade de dizer não também está ligada à dificuldade de ouvir um não. Então, se para mim é muito duro ouvir um não, então eu tenho medo de dizer não para o outro porque vai doer no outro. Mas talvez é porque para mim é muito duro ouvir um não. Então a gente trabalha isso. Por que o outro não tem direito de dizer não? Né? O alecrim dourado, você agora é o alecrim dourado que ninguém pode dizer não para você. Né? Então acho que mas essa manipulação a gente percebe, todos nós temos. Né? Meu filho fala assim para mim, quando a gente, né, ele mora fora também, ele fala assim, mãe, vamos, o que você acha da gente ir no restaurante tal? Aí eu falo, não, vamos no tal. E aí eu percebo que ele queria ir naquele, ele vai tentando me manipular para ir naquele que ele queria. E eu falo assim, peraí,
Você perguntou se eu queria ir nesse restaurante. Não, então, assim, fala logo qual é o restaurante que você quer ir, que aí eu negocio se eu vou ou não. Então, a gente fica em pequenas situações manipulando o outro, né? E isso é uma certa forma de narcisismo. Eu acho que o narcisismo existe, não estou falando que não existe, né? É patológico, né? Ele traz muitos resultados negativos. É muito difícil uma pessoa sair de um narcisista, né? Porque ele consegue manipular. Mas isso não é a maioria das pessoas. Agora, o que eu estou falando aqui acontece com a maioria de nós. Né? Esse triângulo do drama, a gente vive sentando nessas cadeiras o dia todo. Em todas as suas relações. Se eu falar para você hoje, Marcelo, sai daqui hoje, e você vai perceber que de vez em quando acontece isso com a sua família, né? No seu relacionamento, ou com seu filho. Isso acontece o tempo todo. Então, assim, será que não é para isso que a gente tem que olhar? Porque senão a gente fica... É igual, eu concordo com você que tem o TDAH, que a gente tem que saber, tem que diagnosticar, mas tem horas que eu falo assim, será que a gente não está focando no lugar certo? Será? Será que a gente, quando se fala muito em narcisista, será que a gente não está focando no lugar que não vai trazer tanto resultado? Tá, claro, as pessoas precisam sair dessas relações que não são saudáveis, sim, mas é muito fácil de identificar um narcisista. Agora, é difícil identificar essas pequenas manipulações que a gente faz o tempo todo. E para quê? Porque a gente tem dificuldade de ouvir um não. Né? Eu costumo dizer o seguinte, para você saber se você tem de verdade um amigo na sua frente, é só você falar o primeiro não para ele. Da forma como ele reagir, no dia seguinte com você, você sabe se é seu amigo de verdade ou não. Né? E tem várias formas de falar não também. Um executor, eu costumo falar não muito... na lata. Né? Tem várias formas de falar não. Né? Eu não dou jeito, não dou volta não. Já aconteceu muitas vezes de pedirem coisa pra mim que eu falo, bom, eu não vou fazer isso e, cara, desculpa, mas não tô não dizendo vou. Que não precisa justificar. Porque eu acho que é isso, a maturidade que a gente estava falando. E normalmente as pessoas perguntam, por que não? Por que não, cara? Porque eu tenho o direito de dizer não. Não é? Eu tô afim, cara. Muito louco isso. Mas aí... normalmente, quem não é executor, quem é um planejador, já fala assim, não, sabe o que é? É que eu tenho um compromisso que eu já combinei com não sei quem, que eu vou fazer tal coisa. Então já se explica, mas espera aí, você tem o direito de dizer não. É verdade. É o outro que tem que aprender a lidar com esses nãos também. Ô, Fabi, dentro dessa análise de perfil, você já pegou gente assim que não aceitou o resultado? O cara fala, não, isso deu errado, não tenho nada a ver com isso aí. Eu tô pensando aqui, eu acho que sim, tô lembrando, né? Acho que sim. Teve uma pessoa que falou assim, mas aí não foi com o resultado do teste em si, eu nunca tive, tá? O meu perfil é mais executor, meu perfil é mais analista. Não, isso eu nunca tive. Normalmente é o contrário. É assim, nossa, como é que só com aquelas perguntas esse teste saiu assim perfeitinho? Mas já tive assim, quando a gente olha a área de liderança, a área de talentos, e a pessoa fala assim, não faz sentido. Só que umas 3 vezes isso aconteceu, e depois a pessoa me mandou uma mensagem e falou assim, olha, seja 1 ano, seja 3 meses depois, eu fiquei sabendo com ela, que ela me contou, não foi, né, que eu fui perguntar, que ela percebeu que aquilo ali naquele momento para ela foi muito desafiador ouvir, mas ela percebeu que ela precisava dar uma olhada naquilo. Então, assim, é incrível essa ferramenta, né? Como quando a gente está aberto ao autoconhecimento, quando a gente está aberto a se melhorar, aquilo cai na nossa frente. Tendo em vista que eu já mais ou menos me reconheço em que momento desses quatro elementos eu estou, ainda assim vale a pena eu fazer o teste? Olha, para autoconhecimento sempre vale a pena. Mas assim, como eu te perguntei, tem alguma coisa... Eu acho que se você olha para o seu maior desafio hoje, de repente... qual que é o seu maior desafio hoje? Meu maior desafio é, de repente, crescer a minha empresa. Super vale a pena. Porque, de repente, você pode estar ali num ponto cego que a análise de perfil vai te trazer. Por que eu estou com essa dificuldade?
que eu posso fazer para... então peraí, deixa eu entender melhor, só pra gente finalizar aqui. Não é só que vai te dar um dos 4 elementos, ele te dá todo um contexto também de quem você é. Que assim, a análise de perfil que eu utilizo, sei lá, tem 15 páginas. Eu já peguei análise de perfil de 70 páginas que ninguém lê, mas essa de 15 ela é certeira, né? Só que se você faz análise de perfil, eu te entrego um relatório. Só a análise de perfil, você só vai saber o seu resultado, né? Qual é o percentual. Se eu tenho 30% de executor, 25% Mas ele pontua para você, pontua. eventualmente, uma falha, Não, ele pontua qual que é a sua área de talento e o que o ambiente está pedindo para você aumentar. Por exemplo, o ambiente está pedindo para eu ser mais aconselhador. Aí a gente... Só com aquela análise, se eu te entregar o relatório é uma coisa. Se eu te entregar o relatório e fizer uma devolutiva com você, é outra. Porque aí eu vou te ouvir, eu vou entender qual é o seu desafio, aí eu vou interpretar o seu teste de acordo com aquilo que você está trazendo. Entendi. Né? Mas não interpretar o executor ou o analista. Vou te dar um exemplo, sei lá, mês passado. Eu atendi uma pessoa, executor, comunicador. E eu falei, nossa... não parecia um executor, né? E aí eu conversei com ela qual era o maior desafio dela e depois na devolutiva eu entendi, ela estava sufocando o executor dela, justamente por quê? Porque ela foi muito... Na cabeça dela, ela tinha que ser mais empática. Ela tinha que... o executor era um problema. Ela era um rolo compressor com as pessoas, entendeu? Então, ela sufocou o executor dela. E ela estava com dificuldade de crescer a empresa dela. Eu falei, mas a gente vai precisar libertar esse executor. Trazer ele para a cena. Só que com algumas estratégias para ele não ser um rolo compressor. E aí, para ela, aquilo fez muito sentido. Ela falou... É verdade, eu estava segurando a minha força. Então, o executor era a força dela. Era a força de fazer acontecer. Era a força de crescer. Mas ela estava segurando aquele executor. Tá, entendi. Não é? Muito bom, Fabi. E aí, a gente está falando muito de empresa e tal, mas isso pode ser colocado também, inclusive, na vida de um casal, né? Que está vivendo momentos ali conturbados e tal. Às vezes você dorme com uma pessoa durante 20 anos e não conhece exatamente o perfil da pessoa, né? Na verdade você conhece, mas você finge que não quer conhecer, né? Você já sabe exatamente como é aquela pessoa, mas a idealização que a gente cria dela faz com que a gente espere que ela mude um dia, que ela vai ser aquela pessoa que eu estou esperando. Mas fazer análise de perfil é muito interessante. Eu faço terapia de casal e eu gosto muito de trazer análise de perfil, até porque os homens não gostam de fazer terapia, né, de casal. Então, normalmente eles vão por quê? Porque a esposa pediu para eles irem, então eles vão. E aí a terapia é algo muito mais demorado. Então, o que eu fiz? Eu gosto muito de inovação. Aí eu trouxe análise de perfil para a terapia de casal. Então, eu falo assim, só são X encontros. Pronto. Já fica mais fácil para o homem, entendeu? Porque ele sabe que vai ter começo, meio e fim. Né? E aí, eu faço o quê? Eu faço análise de perfil de um, análise de perfil de outro, faço separado, faço algumas reuniões separadas, depois eu faço junto. Já pegou, arranca-rabo ali, que você fica no meio assim, separando? Já, tem que falar assim, quando eu colocar essa... eu pego isso aqui, eu falo assim, se eu falar isso aqui, o outro para de falar, hein, tá? Agora a bola passou para esse daqui. Porque igual senão, criança, é igual criança, tem horas que a emoção vem, né? A emoção vem. Aí começa a lavar roupa suja e você fica no meio ali escutando tudo. E como não absorver, hein? Eu acho que a gente já tem essa... Eu acho que é um dom, né? Assim, não é que é um dom, eu acho que a pessoa que vai para essa área, se ela não tem esse dom, ela tem que desenvolver esse talento. Você nunca leva para casa, assim, problema dos outros? Nunca levo. Não. Eu acho que você fez uma pergunta muito interessante. Por quê? Eu acho que eu sou uma mediadora desde criança, porque eu via meus pais, né? Minha mãe, eu estava lá assistindo novelinha com a minha mãe, e aí meu pai chegava do trabalho, e aí eu via que eles não se conversavam. E eu falava, gente, o que está acontecendo aqui? Eu devia ter, sei lá, 5, 7, 6, sei lá quantos anos.
E eu olhava para ela e falava, mas não deu beijinho, não falou. Acho que a criança pensa isso. Ficou né? uma hora beijando o cachorro, né? E Ai, aí, o pai lindo, chega, aí o pai chega e também não fala nada, vai para lá. Então eu acho que desde pequena eu sempre fui sempre desenvolvi esse meu lado de mediação e de não tomar partido de ninguém, sabe? Então eu não tomo partido, eu consigo ter essa neutralidade. Muito bom. Eu acho que isso é importante. E eu acho que levar para casa é muito assim. Eu só levaria para casa se eu fosse a salvadora. Como eu não sou a salvadora, eu entendo que o papel dessa pessoa só ela pode percorrer. Eu vou percorrer o meu, e eu tenho a minha terapia também, né? E eu tenho o meu ponto cego, e eu tenho meus problemas. Tem gente que acha que psicanalista, psicólogo não tem problema, a gente também tem problema. Claro, evidente. Só que a gente tem a obrigação de perceber mais rápido. Eu sempre pergunto isso para os meus amigos médicos. Médico vai ao médico? Né? E aí eles não sabem responder. Isso aí fica pensando assim. E a analista faz análise? Com certeza. Com outra psicanalista? Com outra pessoa, com outro terapeuta, com outro profissional. Muito louco isso, né, cara? A gente tem que fazer. Fabi, quem quiser contratar você, o seu trabalho, essa câmera é sua. No Insta é innerself.fabianamilanês, o site é innerself.eu e o LinkedIn é Fabiana Milanês. Então, estou à disposição aí para quem quiser saber mais sobre análise de perfil, para quem está precisando ajustar aí a liderança na empresa. Então, estou à disposição. Obrigada pelo convite. Valeu, Fabi. Obrigado pela presença. Foi muito legal o nosso bate-papo. Dessa conversa vai para aqueles podcasts de 3 horas. Estou esperando essa análise de perfil ainda, tá? Eu vou preencher, eu vou fazer. Juro mesmo que eu vou fazer, que eu tô agora eu já sei mais ou menos pra onde eu tô. Pra gente ter certeza qual que é o seu nível de executor. Pois é, mas vamos lá, vou fazer. Eu chutaria uns 40% executor. Bom, vou preencher lá, vou preencher. Gente, obrigado por assistir. Lembrando que esse podcast teve o oferecimento de Pablo Bernard. Acesse o site pablobernard.com.br, Instagram, @PabloBernardOficial. Compre seu sapato, sua bolsa, seu cinto e ajuda o Tchelão aqui a comprar mais um carro velho. Obrigado por assistir. Curte, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Valeu. Obrigado, Fabi. Obrigada.